Na maior parte do tempo, suspeitar das intenções dos outros nos protege de prejuízos e de pessoas mal intencionadas. Mas essa suspeita pode nos atrapalhar quando chega a níveis extremos e não possui um embasamento concreto. Paranoia é um quadro, que se estuda dentro da psicopatologia e a psicanálise. Quem deu esse estatuto à paranoia que nós temos até hoje foi o Freud. Na época ele tinha lido o caso Schreber, Memória de um Doente dos Nervos. A partir da leitura desse relato, ele fez a teoria da paranoia, ele explicou os mecanismos da paranoia e a partir daí ela adquiriu um estatuto nosográfico dentro da psicopatologia e o que nós encontramos até hoje. Então, dentro da psiquiatria clássica e a psicanálise até hoje, a gente considera a paranoia um quadro muito rico dentro da psicose. É um quadro que não apresenta geralmente alucinação, mas tem que ter um dos delírios, seja perseguição, erotomania, delírio de grandeza e o delírio de ciúmes. Um desses delírios vai estar presente nesse quadro. Isso vai afetar de uma certa forma a vida da pessoa, mas geralmente, no caso da paranoia, não vai sofrer uma alteração grande de personalidade ou no modo de vida da pessoa. Ela consegue geralmente conviver com esse delírio, dando uma interpretação para o mundo, uma interpretação delirante, mas ela consegue viver socialmente, ela consegue trabalhar, manter sua família, não há muita alteração no que ela já vinha vivendo na vida dela. O que vai acontecer para a gente caracterizar a paranoia é que o delírio ele é sistematizado, ou seja, você vai falar então de um delírio crônico. Ele vai se manter, geralmente a pessoa tem alterações de angústia ou de comportamento antes do delírio ser sistematizado. A partir do momento que ela consegue elaborar esse delírio, ela vai conseguir, através dele, fazer a interpretação dela do mundo e se estabilizar nele. E o tratamento, no caso psicológico, não vai se tratar em retirar esse delírio, porque, como eu disse, ele é crônico e ele é sistematizado e é a base do equilíbrio da pessoa. O que o tratamento psicológico vai ajudar? Vai ajudar a pessoa a relativizar um pouco, se assim a gente pode dizer, é muito difícil relativizar um delírio. A partir do momento que ele é crônico e ele é dado, ele está ali, mas no caso de um dos delírios, como eu falei anteriormente, se for um delírio de perseguição, talvez a pessoa possa viver se sentindo menos perseguida. No Freud, o grande caso que se encontra não foi paciente do Freud, o Schreber. Ele leu o livro, o relato e fez a teoria dele, da paranoia. Depois, posteriormente, dentro da psicanálise, o grande psicanalista que era psiquiatra foi o Lacan, com o caso Aimé, foi a tese de doutorado dele. Ele era psiquiatra e, através do caso Aimé, que é um quadro de psicose, foi um caso famoso na França,
a Aimée, né, essa paciente que se tornou paciente do Lacan, e a partir daí também ele vai fazer a teoria em cima de um tratamento, né, para a psicose, sobretudo para a paranoia. Por que é famoso? Porque ela tentou matar uma atriz quando essa atriz entrava para atuar no teatro. Ela esfaqueou a atriz, né? A atriz não veio a falecer, ela foi internada, o Lacan cuida desse caso, e através desse caso ele se interessa, né, pela paranoia. Ele viu que era um caso de erotomania. Ele vai fazer toda uma teoria para a psicose, e é o psicanalista a partir dele, né, que vai falar de um tratamento possível para a psicose. Até então acreditava-se, né, que não havia um tratamento possível. Agora, os casos de paranoia são os casos mais ricos que a gente encontra, e o profissional que se depara, né, para tratar esses casos tem que ter uma escuta muito bem afinada, porque quem vai dirigir esse tratamento é o paciente, através daquilo que você escuta dele, né? E, né, a gente está avisado que você tem que ter uma série de cuidados. São casos muito delicados, são casos que podem, né, chegar ao crime, ao suicídio, pode ser, né, pode fazer uma matança em massa, né? A gente assiste aí a vários casos atualmente que vem acontecendo no nosso país, em outros lugares do mundo, que a mídia traz, não com esse diagnóstico, né? Às vezes não se fala, né, da paranoia, mas a gente sabe que ali tem um delírio de grandeza, e é um quadro, né, que merece ser bem estudado, para a gente pensar não só teoricamente, mas também na condução de cada paranoico. A paranoia é um grande receio de que as pessoas irão te prejudicar ou estão te prejudicando de alguma forma, como te enganando ou maltratando. Mas mais do que isso, a paranoia é uma desconfiança dos outros sem embasamento. Ou seja, a paranoia pode ocorrer apesar de nada indicar claramente que a pessoa está sendo ou será realmente prejudicada por outros. A pessoa pode ver muito mais maldade nas intenções das pessoas do que existe de fato. A paranoia que está mencionada aqui é um tipo clínico. Então a gente tem a neurose e 3 tipos clínicos clássicos, né? Neurose histérica, a neurose obsessiva e a neurose fóbica. A gente tem a psicose e 3 tipos clínicos, né, clássicos. A esquizofrenia, a paranoia, que você menciona, e a melancolia, ou a mania e melancolia, ou a mania e depressão, e a perversão, né? E que também tem 3 tipos clínicos, que é o sadismo, o masoquismo e o fetichismo. A paranoia, o que é muito característico na paranoia, é a manifestação dos delírios, né? A paranoia é uma psicose em que fortemente claro que isso vai variar de paciente para paciente, mas fortemente o tom da paranoia é o delírio, né? A nota da paranoia é o delírio. Por exemplo, nas classificações contemporâneas, né, da psicopatologia, a paranoia ela é chamada hora de transtorno delirante, né? A maior parte do que a psicanálise reconhece como paranoia nessas classificações, como por exemplo DSM-5 e a CID-10, lá nós não vamos encontrar propriamente a palavra paranoia, o quadro chamado paranoia. Nós vamos encontrar paranoia, a problemática da paranoia tratada no campo do que é nomeado de transtornos delirantes, ou também algo da paranoia lá no transtorno de personalidade paranoica. São esses 2 grandes lugares na psicopatologia contemporânea, nessas classificações contemporâneas, são esses 2 grandes lugares que absorvem a problemática que na psicanálise nós reconhecemos como a problemática da paranoia, que é um tipo de psicose. E o interessante na paranoia, além da manifestação do delírio, é que na paranoia, o delírio ele é compatível, em boa medida, com uma certa preservação do laço social, do convívio social. Nós podemos ter diversos delírios, delírios de ciúmes, delírios de erotomania, ou delírios erotômanos, delírios megalomaníacos, delírios místicos e delírios de perseguição, por exemplo, né? Então, esses nomes, né, de delírios,
acabam designando a temática central do delírio. Por exemplo, delírio de ciúmes. Né? São várias formulações que o sujeito se vê às voltas dessas formulações, e o tom fundamental dessas formulações é a certeza de que o outro me trai. Né? Então o sujeito ele se sente traído. Então ele, por exemplo, se ele é casado, se ele, né, vive com alguém, ele sente que aquela pessoa com quem ele, né, tem uma parceria, a pessoa o trai. Ele tem essa certeza. Então ele tem ideias que dizem respeito a isso. O delírio, por exemplo, de erotomania, diferentemente deste, é o delírio em que o sujeito ele começa a ter a certeza de que o outro o ama. Então, por exemplo, um aluno pode ter certeza de que o seu professor o ama. Um paciente pode ter certeza de que o seu médico o ama. Então são formações delirantes. Delírio persecutório, como o próprio nome já diz, né? O sujeito ele porta a certeza de que ele está sendo vigiado, visto, observado. Então é um olhar que está o tempo todo lançado para ele. Por mais que possa parecer estranho, né? Por mais que isso possa parecer meio fora do comum, nós devemos compreender que na paranoia é perfeitamente possível que o sujeito ele construa uma malha delirante, uma rede delirante, e que ele continue lidando, dependendo da situação. Claro que isso pode passar por modificações, mas ele continue lidando com o seu cotidiano. Então o delírio ele não é necessariamente desorganizador da realidade, é isso que eu quero dizer. Muito pelo contrário, o delírio para o sujeito paranoico, para esse psicótico, o delírio é um modo de organizar a relação dele com a realidade. Então, por mais que o delírio possa parecer que ele esteja, né, por mais que o delírio, para quem escuta, pode parecer que esse sujeito esteja fora, né, esteja out, ou seja, esteja, né, numa situação de clandestinidade em relação ao nosso cotidiano, em relação aos aparentes fatos que compõem o nosso dia a dia, a nossa realidade. O delírio, de um outro ponto de vista mais preciso, mais clínico, o delírio é uma forma de organizar, uma forma do sujeito se posicionar num dado campo de realidade. Então a gente deve compreender, claro que existem aí complexidades, mas o que eu quero dizer é que delírio e realidade não são necessariamente incompatíveis. Existem costuras sofisticadas de um com o outro. A paranoia também, além dessa característica maior que eu enfatizei aqui, a paranoia também é uma psicose em que usualmente, é um tipo de psicose em que usualmente as manifestações alucinatórias elas são mais discretas, né? O delírio tende a ser mais expressivo, o delírio é um juízo, né? Uma sentença, um conjunto de sentenças que é lançado sobre uma dada realidade. Existe tal coisa é assim, tal coisa é assado. Então são afirmações, são sentenças. Isso daí vai formando uma rede, uma teia. Alucinações são alterações do campo dos sentidos, né? Então, é uma alteração relacionada à visão, é uma alteração relacionada à audição, é uma alteração relacionada ao gosto, ao paladar. As alucinações são usualmente discretas na paranoia, e o que é preponderante ou que tende a ser preponderante são os delírios. Então, nesse sentido é que o sujeito paranoico normalmente ele tem uma preservação da sua orientação, uma preservação da clareza da consciência, né? O paranoico, por mais que ele seja delirante, ele não necessariamente ele é confuso, né? E não necessariamente delírio e confusão mental estão associadas. E é interessante, o paranoico propriamente dito, quando ele começa a delirar e quando esse caminho da paranoia se apresenta, se abre para ele, ele começa a dizer que agora sim ele está tendo mais clareza de tudo. Isso é muito interessante. Agora ele está compreendendo como que o mundo é feito, né? Qual que é a regra, quais são as regras do universo, qual é a verdade por trás das coisas. Então, em alguns momentos, o paranoico ele se sente tocado por uma verdade, por uma iluminação. Agora eu entendo que o mundo funciona de tal e tal maneira. Então, nesse sentido é que o delírio não é necessariamente desorganizador na paranoia e, em algum momento, ora mais, ora menos, o que nós vamos verificar é que esse delírio, essa rede delirante, essa teia, esse sistema, ele é acompanhado. Identificar ameaças de forma eficiente é uma importante missão de qualquer cérebro, já que isso aumenta as chances do dono do cérebro sobreviver e se reproduzir. Mas o cérebro humano nem sempre cumpre bem essa missão e acaba vendo perigo onde não tem.
Alguns estudos indicaram que a paranoia se relaciona com um funcionamento incomum em áreas como o hipocampo, as amígdalas cerebrais e algumas partes do córtex pré-frontal, mas as pesquisas sobre isso ainda são pouco conclusivas. Estudos com gêmeos indicam que viver paranoia com frequência pode ser em grande parte uma consequência dos genes que você possui, mas o ambiente também é quase tão importante quanto. A paranoia é mais comum de ocorrer em pessoas que sofreram maus tratos durante a infância, abusam de substâncias como a cocaína ou fazem parte de grupos minoritários e discriminados. Muitas pessoas vivem a paranoia em diferentes níveis de gravidade sem que ela as prejudique tanto. Essa desconfiança dos outros pode se tornar um problema quando é intensa, difusa, infundada e gera angústia. No transtorno da personalidade paranoide, a pessoa espera quase sempre o pior das outras pessoas ao longo da sua vida. Essa condição envolve uma grande desconfiança e expectativas negativas das intenções dos outros. A pessoa pode achar com frequência que os outros estão tramando algo contra ela, traindo, maltratando ou a enganando. Essa desconfiança pode existir mesmo que haja pouco ou nenhum sinal objetivo de ameaça. Também é comum que pessoas nessa condição se sintam mais facilmente perseguidas, insultadas e traídas pelos outros. Isso pode levá-las a agir de forma mais defensiva, crítica e agressiva com quem elas acham que estão as maltratando. Por exemplo, uma pessoa que vive essa condição pode interpretar que um elogio genuíno do seu chefe no trabalho foi, na verdade, uma crítica velada ao seu desempenho e uma cobrança para que melhore. Ao receber um troco errado em uma loja, essa mesma pessoa pode ficar convencida de que o vendedor tentou a enganar intencionalmente e então agir agressivamente com o vendedor. Transtornos da personalidade costumam prejudicar muito as relações com os outros e a felicidade da pessoa. Embora a psicoterapia seja recomendável para o transtorno da personalidade paranoide, pode ser difícil que a pessoa confie e coopere com o psicólogo pela própria natureza da sua condição. Por isso, é mais comum que essas pessoas não realizem nenhum tipo de tratamento e sofram vários prejuízos sociais, profissionais e afetivos ao longo das suas vidas.